Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Na Trilha Cast. Hoje nós estamos numa mesa maravilhosa. O nosso tema é sobre liderança feminina no direito. E olha quem que a gente tá recebendo, gente. Ju Lima, lá do Lex Design, sócia do Lex Design. Gente, que potência a história dessa mulher. Nós vamos falar muito sobre isso. E a Natália, gente. Linda, vocês já perceberam, né, que ela quebrou o nosso gelo aqui, né, Ju? Duas básicas, pretinho básico, né? E a Nath chegou chegando e é empoderada essa mulher também. Nath, gestora jurídica do Grupo Nós. Seja super bem-vinda. Meninas, obrigada por terem aceito o convite, viu? Na Trilha tá muito feliz. Obrigada, Pri. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço por vocês terem me esperado aqui, o meu atraso de ponte aérea. Mas tenho certeza que vai ser ótimo esse papo e acho uma delícia. Vai ser top. Vambora. Vambora. Pri, eu agradeço demais. Pri é uma pessoa incrível, tá, gente? Assim, na câmera, fora das câmeras, ela consegue ser melhor ainda. E eu agradeço muito, porque eu comentei com todo mundo hoje, assim, apesar de eventualmente estar falando sobre temas em alguns lugares, é a primeira vez que alguém me convida pra falar sobre liderança feminina. E eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei extremamente empolgada. É um tema que faz muito sentido pra mim, faz muito sentido na minha vida. Então, Pri, obrigada. Mais uma vez, abrindo portas, falando sobre o que tem que ser falado. Obrigada. Que bom. Vambora, galera. Gente, eu acho que não é... todo mundo já percebe que as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço. Eu não vou falar nem ganhando espaço. O direito foi dominado por mulheres. Se você entra numa sala, numa faculdade, você vai ver ali 80%, 90% das cadeiras ocupadas por mulheres. Só que a gente sabe que... acontece. Desculpa, gente, desculpa. Mas essa ocupação feminina não necessariamente representa... o nosso espaço, que esteja ali, de fato, a nossa posição esteja garantida dentro das empresas, dentro dos escritórios, das legal techs. E eu queria que vocês contassem um pouquinho, de uma forma breve, a trajetória de vocês. Onde vocês começaram, o que vocês vêm fazendo hoje, o que é essa posição de liderança e como que vocês veem a liderança de vocês, a posição de vocês. Vamos começar por aí? Bora. Então bora, Ju. Começa. Eu começo, responsabilidade, hein? Bom, falando um pouquinho da minha trajetória, a Pri já ouviu essa história, acho que umas 4 vezes, né? Mas linda, eu vou contar adoro. de novo. Eu me formei em 2009, na PUC Minas, sou de Belo Horizonte. E quando eu me formei, eu já sabia que tudo o que eu não queria ser é uma advogada dos moldes tradicionais. Sim. Então, contencioso, judiciário, becas esvoaçantes e coisa e tal. Então, fugi de tudo que me levava a isso. Concurso público, escritório, embora eu tenha feito estágio em escritório, tenha tido essa experiência, tá? E aí, logo que eu me formei, eu tive a sorte, né, e o privilégio de ir trabalhar numa câmara de arbitragem. Sim. Então, me chamaram, eu tive uma conversa com uma pessoa, ela gostou de mim, falou, cara, vem pra cá, queremos você aqui. Então, eu formei, fui para uma câmara de arbitragem. Então, desde o início, trabalhando com soluções de conflito fora judiciário, né? E era uma área que eu não conhecia, porque na faculdade... há 14 anos atrás, não se estudava. Nem se falava muito sobre isso. Nunca. Mediação, você passava assim, conciliação era um pingado. Então, eu comecei a entrar nessa área e fiquei nessa Câmara como assessora jurídica da secretária-geral, que a secretária-geral é a gestora da Câmara, né? Sim. E fiquei lá mais ou menos por 2 anos. E aí, um colega, um amigo me chamou para assumir uma carteira dentro de um escritório de um banco. E eu falei, caramba, nossa, é uma responsabilidade, né? Mas... era tudo que eu não queria. Sim. Processo, contencioso e etc. Mas falei, acho que vou aceitar o desafio. É um cargo legal, é uma possibilidade de dar um up na carreira, né? Então, vamos lá. E aí eu fui, realmente, foi essencial para eu falar, gente, não realmente não é isso. Não e esses momentos são... o mais importante da nossa vida, né? Aquela hora que a gente encara aquilo que não vai ser. E você sai, e ali eu comecei a viver aquilo, claro, me dediquei pra falar, cara, eu tô aqui, mas eu vou ser a melhor gestora de carteira desse escritório. Sim. Então, independente de eu amar ou não isso aqui. Então, eu trabalhava de 7 da manhã às 9 da noite, final de semana, e pá, e etc. E aí, por sorte, outra vez... eu tava sorte, num momento, né, Ju? Eu acho que um pouco de sorte. Eu preparada pra essa sorte também, né? Eu tava num momento que eu falava, meu Deus, não dá, gente, minha vida tá uma loucura. Mas eu tinha consciência que, poxa, eu tô nova, então eu preciso dedicar pra
morrer de trabalhar agora, é de 7 às 9, então vamos embora. Mas aí a secretária-geral da Câmara saiu de lá. Então, ela foi para outro desafio e de quem eles lembraram de mim. Então, recebi um telefonema do diretor da Câmara. Eu falei, Juliana, olha, abriu uma vaga assim, assim, assado, a indicação é o seu nome. Você quer vir para cá? Eu nem, na hora, eu falei, eu não vou responder logo de cara, assim. Não vou ser facinho, eu falei, vamos conversar, me dá um tempo, deixa eu pensar. Já tava com a mala pronta, Ju. Mas eu já tava assim, eu vou pedir demissão agora, vou falar com o escritório, não quero, acabou. Mas enfim, não foi bem assim, mas acabou que eu fui e fiquei lá até 2018. Então foram quase 10 anos com essa pausa, considerando essa pausa de arbitragem, tá? A arbitragem é um ambiente totalmente masculino, né? Hoje a gente já consegue ver uma diferença, mas trabalhei 100% aí, 100% eu tô exagerando, mas 80% com um público masculino, os árbitros, etc. E aí, o bichinho da inquietação começou a me afetar novamente. Então, eu já não estava satisfeita com a arbitragem. Eu falei, cara, não dá. Eu não ando pra lá, eu não ando pra cá, eu tô aqui. E pra onde eu vou, né? Então, eu me casei. Meu marido, ele trabalha com inovação. Eu comecei a ver a forma como ele trabalhava. Ele é designer. E aí, eu falei, gente, muito legal isso. E eu ficava trocando muita ideia com ele. Falei, mas, amor, como é que é isso aí? Como é que você tá fazendo? Mas, não, deixa eu me conta. E eu comecei a amar aquilo que ele fazia, o jeito que ele fazia. Então, comecei a estudar muito inovação, comecei a pesquisar muito como que era isso no direito. E falei, gente, tem isso no direito? Meu Deus, fiquei em choque. Assim. Legal. E descobri o legal design, comecei a me aprofundar e etc. E aí, eu fui e falei, olha, chegou um momento de me dar uma reviravolta na vida, assim. Sim. Então, me preparei, obviamente, ninguém faz loucuras, né? Com certeza. Sem preparo, essa história que te conta não de é chutar assim. o pau da barraca, isso não existe. Não existe, gente, não existe. Então, eu vim me preparando e coincidiu de vir a pandemia. Então, na pandemia, eu senti, olha, é um movimento do destino misturado com o universo e com o momento que eu tô agora, pedi demissão. Sem emprego, sem nada, mas preparada, obviamente. Pedi demissão e falei, olha, agora eu vou me dedicar a estudar e fazer projetos como freelance, né, do meu marido. Então, eu brinco que eu virei estagiária dele. Legal. Falei, estou estagiária do meu marido, né? Que fase que nós chegamos. E aí, eu fiquei pegando alguns projetos com ele. Eu fazia algumas partes de pesquisa e fui treinando bastante o design ali com ele, até que eu fiz um curso da Alex Design. Esse curso foi em julho, eu participei da 2ª turma. Aí, eu amei mais ainda, me apaixonei pela empresa. E falei, cara, eu quero entrar nessa empresa. Acho que ela é minha cara e tal. Eu vou ficar de olho. E surgiu uma vaga. E aí, eu mandei pro Guilherme. Mandei, Gui, vi essa vaga, gostei. Era uma vaga que, tipo assim, eu não tinha aquela expertise, aquela competência. Mas ele falou, você candidata? Eu falei, eu vou me candidatar, então. Fiz entrevista. Eu lembro que o Rafa me mandou um e-mail. E eu vi esse e-mail, tipo, ele mandou 3 horas da tarde. E eu vi o e-mail às 7 da noite. Eu falei, meu Deus, era uma entrevista. Não tô acreditando. Aí, eu mandei uma mensagem pra ele. Ele, não, você pode conversar agora? Eu falei, posso. Sim. Então, rapidinho, entrei. A gente bateu um papo, foi super leve e tal. Resultado, entrei pra Alex Design. Então, comecei na Alex Design como legal designer, tá? Trabalhando em projetos ali dentro. O Rafa, eu brinco com ele que eu fui estagiária do Rafa. Saí de estagiária do meu marido pra virar estagiária do Rafa. E aí, a minha jornada foi de legal designer, eu virei a head de projetos. 1 ano depois, eu comecei a gerenciar todo o time de projetos. E quase 2 anos depois ali, desde quando eu entrei, um pouco menos, né? Porque vai fazer 3 anos que eu tô na Alex, mas é isso. 2 anos depois, eu estava sócia da empresa. Então, eles me chamaram para compor o corpo de sócios da empresa. Então, esse é o resumo, tá? Tem uma liderança brutal nisso, né? Como que uma pessoa fica 10 anos no ambiente 80% masculino, se destaca e depois em 3 anos é sócia de onde ela aprendeu ali os primeiros passos da carreira que ela queria seguir, né? Exato. Uau, Ju. Então, nós vamos destrinchar isso aí. Fico muito feliz. Liderança principal, liderança da própria vida, né? Ela tá liderando a própria vida dela. Super legal você tocar nisso, Nath, porque a gente acha que a gente tem que ter a liderança no mercado. E a gente esquece que a gente não tá comandando nem a nossa bússola, né? Então, a liderança no mercado, ela é consequência de quando você começa a liderar a sua própria vida. Perfeito. Buscar seus próprios caminhos, buscar os nossos próprios caminhos, não necessariamente quer dizer que a gente sabe com certeza onde a gente vai chegar. Sim. Mas quer dizer que a gente tem um norte, um propósito, uma bússola. Isso que é história, né? Exato. Não, para. Eu brinco muito que
Gente, é também arriscar um pouquinho, sabe? Às vezes a gente fica com medo, vai falar que eu não tive medo. Óbvio que eu tive. Achei que eu ia viver de estagiária do meu marido pra sempre. Porém, as coisas caminharam. Sim. Mas eu brinco muito, e é uma verdade para mim, que o resultado, ele é resultado do que você faz. Claro, sempre, sempre. Então, às vezes as pessoas, mas nada dá certo. Não. Alguma coisa você tá fazendo errado. Sim, o que a gente planta, a gente colhe sempre. Se a gente planta uma coisa não tão boa, a gente vai colher uma coisa não tão boa também. E até o não plantar faz a gente colher também alguma coisa. Que as pessoas acham que não, eu tô na minha... Não, você vai colher alguma coisa dessa inércia. É fato. A não decisão é uma grande decisão. É uma grande decisão, perfeito. E Nath, você, como que foi aí... Essa carinha, gente, a Nath tá carinha, né? Olha... Tô curiosa. Conta pra gente, como que veio essa gestão de um departamento jurídico? Você falando me remeteu a uma frase que eu já vi em algum lugar, mas não é nenhum grande filósofo famoso, é uma coisa de Instagram, tá, gente? Uma coisa assim do gênero, exige muito preparo pra ter sorte. Sim. E eu acho isso muito importante, tudo na minha vida indica isso, assim, né? As pessoas, às vezes, elas olham um recorte e falam, poxa vida, como chegou lá, gente? Porque caminhou, trilhou, cada passinho tomou decisões, se preparou, viveu as consequências. A minha vida, na realidade, ela foi acontecendo, assim. Quando eu me formei, eu não tinha certeza absoluta do que eu queria fazer. Eu tinha certeza absoluta que eu não queria estar dentro de um escritório jurídico. Eu não me via... falando com o judiciário nesse cenário. Isso eu sempre tive muita clareza, desde que eu comecei a estudar direito. E aí eu fui fazer MERD, que é a escola de magistratura, porque eu pensei, bom, eu acho que essa ideia do funcionalismo público na ótica de um juiz, eu acho que é legal, porque eu sempre gostei de estudar, gosto da aplicação da lei, então vamos lá fazer isso. Quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que você faz logo no primeiro semestre, é estagiar com o juiz. Você fica fazendo as sentenças, né? Você produz as sentenças. Por isso que a qualidade, inclusive, dos alunos é muito boa. E das sentenças também. Quando eu comecei a fazer aquilo, eu falei, gente, eu não quero fazer isso da minha vida. Admiro quem faz, admiro quem é servidor público. Falei, mas também não é isso. Aí eu falei, gente, eu não quero trabalhar num escritório, ser esse perfil de advogada tradicional que a gente imagina. Falei, eu também não quero judiciário. Falei, gente, agora. E aí nisso, eu sempre gostei. Eu brinco que agora, cada vez mais, a gente vai se apropriando de si mesma, né? Então eu brinco que agora eu consigo perceber muito claramente. Eu gosto de direito, mas eu gosto de direito como instrumento meio, nunca como instrumento fim. Perfeito. Então eu comecei a pensar, a reparar nessa época, uns bons anos atrás, que eu gostava mais do mercado, da dinâmica do mercado, de como as empresas se posicionavam e o que elas podiam fazer, do que de fato do direito. Perfeito. Aí com isso, lá atrás, eu comecei a estudar e escrever umas coisas relacionadas a direito tributário. Que eu gosto. Até hoje, não me debruço mais tanto no tema, mas ainda gosto muito. E aí, nisso, eu comecei a falar sobre uma questão específica de um benefício, de um eventual benefício tributário, enfim, o tipo de tese que, eventualmente, tributaristas sabem do que eu tô falando. Você começa a pensar, desenvolver, aplicar. Nisso, um grupo de empresários viu que eu estava falando sobre isso e era uma característica mais de um acadêmico, né? Sim. Não uma perspectiva de uma pessoa que iria atuar. Mas isso logo no inicinho, assim, nos meus primeiros 6 meses, né, MERD? Porque eu rapidamente mesmo vi que não era aquilo para mim. E aí, comecei a trabalhar para eles e assim comecei a desenvolver a minha carreira nesse universo, não necessariamente num primeiro momento corporativo, mas num primeiro momento falando com empresas, tratando com empresários. Então, no primeiro momento, prestando mais uma consultoria. Sim. Mas daquilo eu comecei a perceber que, como eu gostava mais do negócio do que do direito, eu comecei a perceber que eu não precisava me afunilar numa área. Porque uma área não ia me trazer toda a realização. Sim. Falei, bom, então se eu não vou ser uma tributarista nichada ou uma advogada societária nichada, se eu quero ver o todo, eu falei, eu vou ter que começar a pensar diferente. E aí, uma das empresas estava num processo de expansão e a gente já tinha essa relação e eles não tinham um jurídico estruturado. Sim. E aí, eles me convidaram e falaram, vem pra cá, assumir o nosso jurídico. Aí eu falei, perfeito. E assim, fiquei, assim, me desenvolvi. E aí, fui crescendo, passei por inúmeros processos de grandes dificuldades, assim, porque quando você tá num jurídico e você é jovem, e você é mulher, e você tem essa carinha, e você tem, né, várias coisas que traz o nosso mundo, você sofre muito. Não é nem necessariamente assim, é um preconceito, mas é também Mas é você que tá representando aquela empresa, é você que tá representando esses interesses, é você que tá barganhando isso.
E vivi várias vezes isso. E sem problema nenhum. Hoje em dia, que tô querendo viver isso, né? Assim, enfim, hoje em dia, quando eu vivo isso, eu falo, não é, realmente, minha carinha de 25 anos. Mas tá bem menos. Mas... E aí, fui passando por todos os desafios. E aí, comecei a ampliar o repertório, porque eu comecei a pensar, bom... Gosto do direito fazendo interface com o negócio. Gosto de ser uma pessoa que faz as proposições jurídicas, que reflete os caminhos jurídicos, que vira um jurídico mais integrado com o negócio. Mais estratégico. Mas eu também gosto de comunicar que o universo jurídico pode ser isso. Legal. Porque eu já fui a pessoa que sabia que não queria judiciário, sabia que não queria ser aquela advogada tradicional. Eu falei, será que na época que eu tava lá atrás, se tivesse alguém conversando sobre isso, Sim. eu acho que teria sido legal. Dessa ideia de um grande encontro com 2 grandes amigos meus, advogados também, surgiu um outro projeto que é o Manda pro Jurídico, que é um projeto com esse objetivo, de comunicar o direito, de falar o direito. Assim, quando você chegou aqui, você falou, a gente tá de preto, você tá assim. Isso não é por acaso. Eu não vim eu sou do Rio, tá, gente? Eu não vim pra São Paulo, escolhi um look todo vermelho, botei um batom vermelho e um brinco branco, ocasionalmente. Não, isso faz parte do que eu quero comunicar. O que eu quero comunicar? Sou advogada, sou chefe de um departamento jurídico, tenho um projeto de comunicação, mas gosto de botar um batom vermelho, gosto de botar um brincão, gosto de aparecer toda de vermelho, e a pessoa vai achar, nossa, é a peru de não sei da onde. É também. Dentre todas as coisas, ela é isso também. Então, isso tem uma característica muito de deixar claro, assim, a comunicação também tá nesse lugar. E a sua identidade também, porque eu acho que a gente teve que ocultar a nossa identidade por muito tempo. Antes de você chegar, Ju, eu tava ali nos bastidores com a Nath, comentando que... Cara, o jeito que você corta o seu cabelo, como você se porta, como você gesticula, tudo isso importa, né? Quando eu ainda estava na advocacia, eu recebi isso direto. Mas cadê a advogada? Sou eu. E aí eu tinha que colocar um óculos, eu tinha que me vestir totalmente séria, fechada para aquilo, para ganhar respeito, né? E como que isso é difícil pra gente. E a Nath hoje tá trazendo, cara, eu sou isso aqui, ó. Sim. E eu não vou mudar porque eu estou num universo que não aceita. Não, ele vai me aceitar do jeito que eu sou. E eu que vou mudar esse universo, né? Não o universo vai me mudar. Mas entrando na particularidade de liderança feminina, nesse trajeto que vocês contaram, nessa jornada, vocês passaram por algumas situações onde... A credibilidade de vocês não foi levada em conta por vocês serem mulheres ou não? Isso foi uma coisa suave na jornada? Como que foi sempre a relação de vocês e o mercado de trabalho? Olha, eu vim refletindo, inclusive, hoje pra cá e falando, gente, como que é ser líder mulher? Sim. E aí a conclusão que eu cheguei em várias, tá? Mas a conclusão macro que eu cheguei é a seguinte... Liderança é liderança. Se é uma mulher ou um homem, se é novo ou mais velho, é liderança. Sim. Liderança é uma habilidade. Então, quando a gente constrói a figura da liderança feminina, parece que vem uma carga maior pra gente, uma coisa mais pesada. Poxa, peraí, é uma liderança feminina. Mas liderança é liderança. Então, eu vim com isso na cabeça e falei, olha, eu acho que o meu posicionamento... Acho não, né? Meu posicionamento agora é liderança. Porém... O caminho não é o mesmo. Exato. Os percalços não são iguais, tá? É muito... existem algumas dificuldades que você encontra, como essa que você trouxe. Poxa, mas é ela que é a sua advogada? É essa pessoa que representa a sua empresa? E aí, até remetendo um pouquinho, quando eu... sem ser da Lex Design, mas eu, quando trabalhava no escritório, pegava alguns processos. E eu lembrei disso hoje, vindo pra cá. Como isso, sim, me marcou, né? Eu já tinha 10 anos de formada. Ou seja, né, um pouco menos, né? Quase 10 anos de formada. Já tinha passado dos 30 anos. Mas talvez a carinha ali, né? A forma como a gente é e coisa e tal. E aí, eu fui atender uma pessoa... E a esposa do cara, eu trouxe algumas coisas pra eles. Olha, isso aqui não dá. Eu sugiro que faça isso, aquilo. E, poxa, eu tinha estudado pra caramba o caso deles. Pra poder ir ali, sentar com eles numa mesa e falar, vamos seguir esse caminho ao invés desse caminho? E aí, o que eu ouvi dela foi o seguinte... mas que bonitinha, uma advogada tão novinha, querendo mostrar trabalho, mas a gente não concorda. E o senhor, ele já tava... Eu falei, não, mas...
Porque ela tinha formação jurídica, ela tinha feito direito, mas, gente, ela não era advogada, ela não tinha o mínimo de experiência. Sim. O que ela quis realmente foi trazer aquele olhar, tipo, poxa, tão nova, né? Ah, achei fofo você, mas a sua competência, pra mim, não foi provada aqui. E aquilo me deixou muito chateada, porque eu falei, será que se fosse um menino mais novo do que eu, com menos tempo de formada do que eu, mas falando ali com ela, traria mais autoridade do que eu, que era uma mulher? Talvez sim. Tá? Não tenho certeza, mas a impressão que eu tive é que sim. Então, a gente encontra um pouco mais de dificuldade, sabe? Sim. E como eu luto com isso, particularmente, eu falo que é fazendo o melhor do meu trabalho. Eu não vou conseguir combater, igual... Achei legal isso, você falava assim, é isso e o universo que venha contra o que eu sou. Beleza. Mas a gente precisa mostrar resultado também. Sempre. Então, sendo mulher, o resultado precisa ser... Eu vou usar até uma palavra que eu brinco muito, que é resultado mirabolante. Então, algumas situações, obviamente que você percebe, tá? Essas tratativas. Hoje que eu tô na frente de negócios, na frente executiva da Alex, eu reparo isso. Os gestores, principalmente jurídicos de empresa, eles preferem conversar, eles aceitam muito mais conversar numa mesa de negócios com um homem do que com uma mulher. E, gente, é naturalmente que isso acontece. Não é uma coisa que eles falam assim, não, Juliana, com você eu não vou conversar, eu quero conversar com o seu sócio, o Rafael ou o Guilherme. Mas a gente percebe isso nas entrelinhas, porque se sou eu que vou conversar, é uma abordagem, se é o Rafael que vai conversar com a mesma pessoa para falar o mesmo assunto, é outra reação. Então, nitidamente, a gente percebe que a liderança, embora seja uma liderança feminina, é a liderança do mesmo jeito... ela ainda gera um pouco mais de desconfiança, tá? Gera um pouquinho mais, tipo assim, não, mas espera, preferia conversar com o fulano ali, Demora um pouquinho mais de tempo pra criar vínculo, elo, confiança, acho que seja nesse caminho, né? Em questão de autoridade dentro da empresa, com o time, com parceiros, eu não vejo hoje isso acontecer, tá? Até pelo perfil da empresa, muito disruptivo, não tem espaço pra isso, Não tem espaço pra isso, tá? Então, eu não consigo dizer pra vocês, como é que é isso no mundo, mais o mundo do negócio, talvez... Ou talvez de uma empresa mais tradicional. Que tem outro aspecto. E eu imagino que seja muito pior. Sim, com muito certeza. pior. Tá? Mas hoje, atualmente, bom que dentro ali a liderança ela é fluida e respeitosa e as pessoas sabem ali, olha, avaliamos por competência e não por gênero, tá? Ocorreu assim, falando de situações engraçadas, ocorreu uma situação que eu já até contei, acho que em algum episódio do podcast, foi engraçado. Hoje em dia eu acho engraçadíssimo. Na época, assim, eu devia ter mais ou menos uns 26 anos, hoje eu tenho 32. Eu cheguei numa reunião representando os interesses da empresa e era uma reunião para fazer uma discussão e os valores discutidos, eles eram altos, assim, eram altos. E a gente tinha que discutir aquilo para entender como é que seguiria. E aí eu tava ali representando representando a empresa na parte jurídica junto com o Cilevo. E a outra parte era uma mulher mais velha, num perfil assim, muito socialite do Rio de Janeiro, muito. E ela tava com 3 advogados homens, mais senhores. Eles eram homens muito mais velhos. Eles tinham mais de 50 anos, com certeza. E aí, eu não me esqueço, era uma sala de vidro. Era um ambiente todo de vidro e a gente foi entrando. Então, quem tava na sala já via a gente entrando. Era eu e ele. Ele na frente e eu atrás. Lá, bonitinha, 26 anos, né? Mas sempre fiz o dever de casa, né? Sempre fiz. Cheguei lá, bonitinha. Na hora que a senhora bateu o olho em mim, ela olhou pra mim. Aí ela olhou pra ele, pro CEO em questão, olhou e falou... Você veio com seu kindergartner. Mentira. Juro. Kindergartner, jardim de infância. E ela olhou pra ele e falou isso. Tô passada. Gente, eu não esqueço. Essa é a história mais emblemática que eu passei. Aí eu olhei pra cara dela. Eu sou sagitariana, então eu quebro na gracinha, né? Eu faço gracinha. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim... Já nessa época, eu falei, meu botox tá em dia. Eu falei, que meu botox tá em dia, haha, ri. Mas assim...
olha como é complicado. Você tem 26 anos, você realmente... Isso sempre aconteceu muito na minha vida. Eu sempre tive oportunidade de me colocar aqui. Foram sempre as primeiras vezes, então eram desafios, de fato. Eram desafios profissionais e pessoais, no aspecto de você conseguir se desenvolver pessoalmente pra estar num lugar desse. E ela chegou e falei, gente, ela podia ter acabado comigo. E era uma discussão que ia girar em torno de controvérsias puramente jurídicas. Não eram aspectos comerciais. Então, ela me quebrou, mas eu consegui, eu cara de pau, consegui, assim, me reerguer. Mas isso me marcou. Me marcou muito, porque depois disso, eu pensei, muita gente faz esse julgamento. Muito. Não é muita gente que fala, algumas só pessoas são indiscretas, não é muita gente que fala, mas muita gente faz esse julgamento, né? Quando eles olham, assim, pra gente. E com relação à liderança feminina, eu acho que essa questão desse, poderíamos chamar assim, desse pacto da masculinidade, eu nem sei se esse termo existe de forma acadêmica, tá, gente? É esse pacto da masculinidade que, assim, eu sou um gestor e eu me sinto mais confortável em conversar com uma eventual empresa que vai contratar quando é representada por um outro homem. Eu acho que isso acontece, assim. Talvez eu nem concorde com você que eu acho. Isso acontece. Acontece. Há uma zona de conforto melhor, há um diálogo mais fluido do que quando você vai lidar com uma mulher. Até porque você... estatisticamente, vai lidar menos com mulheres. Um exemplo, hoje em dia a gente tem mais ou menos o mesmo número de estudantes de direito, homens e mulheres. Sim. Você chega nos escritórios de advocacia, o número de sócios, não de associados, tá, gente? O número de sócios de mulheres gira em torno de 35%. Sim, é muito então baixo. você tem uma liderança, qualquer pessoa que contrata, e eu contrato e lido com escritórios de advocacia, você lida com ambientes muito masculinos. Sim. Tão masculinos que tem algumas big laws que estão começando a ser propositivos no sentido de, na hora de você fazer aquele momento que você vai eleger um sócio, eu preciso de eleger de uma liderança feminina. Preciso de uma liderança feminina. Então, eu não acho que existe, eu tenho certeza que existe. E eu tenho certeza que o nosso julgamento é maior. Principalmente quando você opta por criar essa identidade visual que marca um posicionamento feminino. E porque eu também gosto de brinco, porque eu também gosto de um look... Isso faz com que você tenha que se provar mais, porque as pessoas podem achar que você está nesse lugar pela imagem que você está construindo, não pelo conteúdo que você tem. Mas e aí entra uma coisa muito, muito importante, assim, acho que toda mulher e homens, eventualmente, também, mas assim, uma coisa muito feminina, essa coisa da síndrome do impostor eu tô aqui, mas será que eu tenho competência para estar aqui? Que eu mereço esse lugar? A Pri me chamou para falar sobre liderança feminina, mas... Liderança? Será que eu posso falar sobre isso? Então, quando ela falou e a gente pensou sobre ela liderar o próprio caminho dela, também tem a ver com você liderar a sua própria vida e você se compreender, né? Então, acho que a liderança, ela primeiro passa por um lugar de você saber quem você é. Sem dúvida. Compreender, assim, as suas skills para além da sua skill profissional. O profissional vem depois. Quem é você pessoalmente? Exato. Aí, se você sabe, você se apropria dessa pessoa, não tem mesa de reunião que a pessoa pode falar com você que ela quiser, que você vai, então vamos aqui, vamos resolver. E eu queria que você... Foi muito legal você trazer esse gancho, Nath, porque... Eu já escutei diversos conteúdos sobre liderança feminina e é sim importante a gente trazer os desafios pelos quais nós passamos, mas eu acho que a gente tá no momento de discutir muito mais o que a gente faz pra ser foda e se manter foda do que o desafio de ter passado, de contar isso e aquilo. Tá, é importante a gente tocar nesse assunto, mas... Vamos pra solução? Vamos pro que a gente olha no espelho pra gente e fala assim, poxa, cara, olha a mulher que eu venho me desenvolvendo, que eu venho me tornando. E eu acho que esse é o objetivo que o Na Trilha quer trazer muito aqui pra quem for escutar a gente hoje. Porque essa é a pegada. Se você não se olha no espelho enquanto mulher, pessoa, e fala, cara... Eu sou uma pessoa, eu tenho os meus valores, eu me reconheço, eu sei que eu sou forte, eu sei que eu sou aquilo. Isso não vai extravasar para um lado profissional. Então, né, você só vai ter um reflexo. O seu profissional vai ser só um reflexo. E se você senta numa mesa rodeada de homens, isso vai te acuar. Agora, como vocês, assim, o que vocês podem falar... Que foi de importante na vida de vocês, que foi trazendo cada vez mais esse amadurecimento, esse olhar, porque, bom, não acho que é comum na nossa educação tradicional, até mesmo às vezes em casa, a gente ter essa veemência de... até que eu tive, assim, você é forte, você dá conta.
Mas como trabalhar esse lado pessoal para você se fortalecendo cada vez mais para isso refletir num profissional? Como que você faz, Ju? Terapia. Terapia celulares, construindo empresas fodas desde sempre. A gente perdoa o palavrão. Terapia e couro terminar o grosso. podcast aqui agora. Terapia, pronto. Mas é verdade. Não, brincadeira, tá? A terapia ajuda também, mas eu brinco muito que também um couro grosso, né? Um couro chicoteado. Então, e a gente não vai ter um... Antifrágil, assim, né? Exato. A gente não vai ter um couro grosso se a gente não se expõe a situações onde vão nos fazer tomar decisões imediatas, decisões erradas, pra depois, na hora que você estiver lá tomando seu banho, você falar assim, caramba, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Após a situação, você vai agir de uma forma mais inteligente. Sim. Então, hoje, eu falo, engrossar o couro foi muito importante. Obviamente, eu tive questões de valores familiares. Então, eu vejo que isso vem muito de uma base familiar também. Não eu não gosto muito de olhar e falar assim, mulheres power girls tal. Uma vez eu tava num evento e tava muito esse discurso, sabe? Nossa, nós damos conta de tudo, somos mães, somos esposas, somos empreendedoras. Falei, cara, impossível você dar conta de tudo, sendo isso tudo. Aqui 32 toneladas, só falando. Meu Google Agenda explodiu agora. Eu não dou conta do discurso de que mesmo com tudo isso... Opa, tô até batendo no microfone. Mesmo diante disso tudo, você é forte. Cara, impossível. Vamos começar a partir de aí, a partir desse momento. E aí, é aquela questão. Eu gosto de falar as realidades, o que tá por trás ali. Então, eu falo, olha, base familiar forte, valores sólidos, ser impulsionada por pai, principalmente, né? Ter irmãos que valorizam o que você é e fala, cara, vai lá. Eu quero andar de bicicleta. Você pode, vamos lá, vamos junto. Não, você não pode ir. Menina, vai sujar a roupa. Não, vai, vambora, vamos conviver. Então, convivência, né, acho que com pessoas que têm esse perfil. E como eu disse, terapia e couro forte. Então, não cheguei assim, sendo uma super líder. Eu apanhei muito. Eu aprendi com muita gente que eu acreditava que aquilo era um papel de liderança legal. Eu olhava e falava assim, caramba, o que essa pessoa faz para ela ser uma referência de liderança para mim? Comecei a estudar essas pessoas, comecei a ver o que elas faziam pelos ambientes que elas estavam. Comecei a estudar técnicas de... conversas, como a mediação, como a arbitragem, me ajudou um pouco com isso, mas a mediação muito mais. Comunicação não violenta, relacionamentos. Eu sempre fui uma pessoa que amei estudar gente. Legal. Então, eu não sei como eu não virei uma psicóloga, sabe? Mas ainda bem, porque eu acho que aí eu vi o problema dos outros e ia ser meio perturbador. Mas... eu sempre gostei de estudar neurociência, de olhar para essas coisas. Então, acho que isso me ajudou um pouco a também contornar. Bom. E gosto muito disso que vocês falaram. A partir do momento que você é líder de você mesma, fica muito mais fácil, tá? Não vai ser numa mesa de negociação que você vai ficar. Não vai ser numa reunião onde alguém fala um tom mais alto que você vai ficar, ai, meu Deus, um tom... Não, pô, tá gritando por quê, meu filho? A verdade é essa, sabe? Sim. Então, pra mim, é muito um contexto de longa data, de valores, aprendizado e convivência. E exposição. Acho que isso marcou muito na sua fala. Sim. Se você não se expõe, você não vive, você não aprende. Exato. Tem que se expor, sabe? Às vezes a gente fica ali, nossa, mas espera, e se eu for, e se eu não for? Cara, se errar, dá a volta, sabe? Você não vai... Claro que tem erros que te colocam em lugares que são arriscados, mas na vida profissional... se permitir, tem que fazer parte, né? Exato. Eu concordo completamente, assim, com a Ju. Acho que você já pode fazer uma cartilha aqui agora sobre os 3 com visualó. Uma cartilha com visualó. Gente, eu sou uma grande fã de visualó. Daqui a pouco eu tô pedindo um autógrafo. A minha equipe sabe disso. Eu sou, assim, uma super entusiasta. Assim, acho incrível. Meu Deus, graças a Deus, chegamos nesse lugar. Mas eu acho que você... o que eu posso fazer aqui é somar um pouco mais ao que você já falou como base, que eu acho essencial. Eu acho que o preparo, ele é muito importante. Me incomoda muito discursos que falam que o sucesso chega de um jeito muito fácil. Ele não chega. Você precisa se preparar. Sim. Então, se você quer se sentir um líder competente, você tem que se preparar
para ser um líder competente. E isso nunca pode ser excluído do processo. É óbvio que isso se soma a todo um processo. Mas o preparo é essencial e ele é o primeiro passo. Como eu faço para ser uma líder como a Ju? Foi isso que você falou, eu vou entender o que a Ju faz, eu vou estudar o que a Ju faz, e tem coisa que vai funcionar pra ela, tem coisa que vai funcionar pra mim, mas você só chega nesse lugar se você começar por algum ponto. Isso eu acho essencial. Falando do recorte, especificamente da liderança feminina, eu acho que a liderança feminina, isso é uma coisa que eu percebo cada dia de forma mais clara, é que nós, mulheres, a gente precisa começar a explorar, enquanto liderança, aspectos que aparentemente parecem contrários a um perfil de liderança. Então, mulheres têm algumas características que às vezes são um pouco diferentes das dos homens, e a gente, de repente, num momento, seja numa exposição com outros homens, seja num contexto de liderança corporativa, especificamente, nós dois trabalhamos em empresas, a gente quer botar de lado esse aspecto. Quando eu acho que a gente tem que trazer pra perto. Eu acho que é muito comum, assim, mulheres, a gente é um pouco mais empática. Sim. Você olha pro outro, você compreende melhor o outro. Então, ao invés de você querer adotar uma postura de impassível, por que você não explora essa sua característica e passa a ser uma líder, uma gestora mais empática? Compreender, seja o seu liderado, seja a sua equipe, sejam as outras equipes, seja uma outra pessoa que você tá negociando, que tá do outro lado da mesa. Isso é importantíssimo, a gente não pode excluir, pegar aquilo e avaliar como nossa fraqueza. Não, você tem que pegar assim, isso é bom. Sim. E eu faço isso melhor do que as outras pessoas. Então, eu acho isso muito importante. Mulheres, em geral, são mais solidárias. Até porque a gente toma muito no lombo, né? Então, vamos explorar essa solidariedade, essa postura solidária, assim. Óbvio que isso vem somado a várias outras posturas de liderança que a gente precisa ter. Mas eu acho que a gente tem que começar a acolher aspectos que podem, no universo, e eu trago para o universo corporativo, gente, que é onde eu me desenvolvo profissionalmente no sentido técnico-jurídico. Comece a explorar isso lá dentro. Sim. Os resultados, eles são claros. Eles são claros, porque quando você está falando de liderança e liderados, você fala de uma relação de confiança. E se você é empático, você cria confiança. Sim. Um time tem que confiar. Às vezes eu olho pro meu chefe, eu posso pensar, poxa, meu chefe não é tão... Eu acho que eu sou melhor tecnicamente que meu chefe. Isso é um clássico, né? Eu acho que eu sou melhor tecnicamente que meu chefe. Mas se você confia no seu chefe, você estabelece uma relação de respeito com ele. Independente se você acha ou se na prática acontece você saber mais tecnicamente do que ele. Então, eu acho que isso é um ponto muito válido, assim. Muito válido, que a gente não pode excluir. Sabe o que é interessante que você estava pontuando? É porque eu acho que nós, mulheres, quando nós assumimos uma posição de liderança, a gente olha muito para a liderança masculina. Sim. O nosso ponto de referência, claro que isso está mudando, mas por muitas vezes é uma liderança masculina e como eu preciso ser igual ou parecida àquilo ali. Então, empatia, não. Isso com empatia, liderança masculina não tem. Então, eu não posso ser... é usar roupas coloridas. Não, uma liderança masculina não vai ter isso. Então, isso também fica de ladinho. E várias coisas que são forças vão ficando de ladinho. E eu acho que isso acaba sendo o maior tiro no pé que a gente dá na nossa vida e na nossa carreira. Mas, Ju, queria retomar esse ponto porque a gente tá em época de Barbie, né? A gente tá uma explosão... E, enfim, não tô aqui, a gente não tá aqui pra fazer resenha crítica nem nada, mas você tocou num ponto que me chamou muita atenção no filme da Barbie, que era: a Barbie é tudo, quem é nada. E isso me incomodou um pouco no filme da Barbie, justamente nesse ponto de... Puta, cara, a mulher, ela tem que ser tudo, e se ela não for tudo, ela também não é nada. E... Cara, peraí, eu acho que tem um ponto ali de equilíbrio, sabe? Entre você, a sua capacidade, a sua entrega, o masculino, ele também precisa estar ali, precisa ter uma coisa equilibrada, porque senão... E eu fui uma pessoa que me projetei muito assim, durante muitos anos da minha vida. Se eu não desse conta de tudo, eu deitava a cabeça no meu travesseiro e falava assim... Poxa, que droga que eu sou. E peraí, eu não tenho que dar... O que é tudo? Por que colocaram esse peso nas minhas costas? Por que esse girl power, às vezes, ele começa a ser tóxico, sabe? A esse ponto. Então, como que vocês lidam com essa questão do feminino também? Dele ser impresso, mas no feminino. Não feminino com base no masculino, sabe? A gente tendo que se transformar num homem pra
para conquistar os objetivos. Como que você, Ju, igual você falou, se desenvolveu? Como que você percebe cada vez mais que essas habilidades foram conquistando? E você, Nath, como que você, essa autoralidade sua, esse jeito de um humor ácido foi eliminando, sabe? Essas risadinhas, talvez esses julgamentos que as pessoas faziam. Nossa, vamos lá. Para começar, assim, eu nunca tive a pretensão de ter habilidades masculinas. Gente, sou mulher, amo ser mulher, amo ter o meu lado feminino, amo ter as minhas habilidades e os meus insights, sabe? Eu falo que a mulher, ela tem muito isso da sensibilidade, criatividade, etc. E eu amo ser assim. Sim. Não me peça para ser objetiva, direta e tal. Então, eu sou também um pouquinho, né? Não vou, mas é uma característica. Todo mundo tem, feminino e masculino, Exato. Né? Mas, tô pensando aqui, sabe? Quanto você falou aí, Pri, eu vejo que, assim, eu nunca quis essa concorrência, sabe? Essa concorrência de realmente ocupar um lugar. Não, pô, se o homem faz, eu faço melhor. Sei. E nunca me cobrei de fazer tudo. Já tive, obviamente, os meus momentos. E, obviamente, ainda tenho quando, às vezes, eu não consigo executar. As tarefas estão ali na minha agenda. Você fica... Gente, porque eu não tô dando conta. Alguma coisa tá acontecendo. Hoje eu já tento dar o grito. Olha, isso aqui não vai dar certo. Isso eu não vou conseguir. Porque antes eu tinha muito assumir tudo. Tudo. Manda tudo pra mim, que eu mando, eu faço tudo. Me dá, que eu mando no peito e faço gol. Guerreira, né? Uau! Não, e acho que tem muito isso de querer você mostrar que, olha, eu sou uma máquina. Eu acho que é normal passar por esse lugar. Sim. Faz parte. Eu Hoje também eu não quero já mais. coloquei a bandeira branca. Falei, esse lugar aí eu não quero, não. Não, eu não quero. Não dou conta. Então, hoje eu preciso falar, olha, as minhas habilidades aqui, para eu conseguir fazer isso tudo aqui com excelência, eu preciso disso agora, isso agora. Então, aí, olha, você me ajuda com isso, você faz isso, como é que é isso para você e tal. Distribui e vai embora. Tá? Mas nunca tive essa pretensão de ter o lado masculino, assim, sabe? De ser tudo e não ser nada. Sim. Então... Acho que, voltando na terapia, acho que é você identificar, ter autoconhecimento das suas habilidades fortes. Então, a comunicação, eu acho que é um ponto forte que eu tenho. Então, vamos explorar a comunicação. Vamos fazer da comunicação uma forma de deixar as pessoas comunicarem. Sim. Então, eu brinco muito com isso. Dentro de um time, que eu fui head de projetos durante o período da Alex, e era um time que estava ali. Então, para aquele time, a minha comunicação era uma ferramenta para fazer com que todos se comunicassem. E isso é uma habilidade que eu entendo que tem um masculino que faz isso, um homem que faz isso também, mas eu vejo que é um brilho feminino de saber se comunicar. Com certeza, total. Sabe? É isso. Então, esse poder de sedução, e não sedução Sedução sexual, pejorativa, não. É aquela sedução de engajar as pessoas, né? De fazer com que elas estejam pertencentes, porque eu acho que esse lado nosso, que vem do feminino, um pouco da maternidade, é esse lado de fazer as pessoas pertencentes a algo. Eu acho que isso a mulher tem de uma forma que às vezes, não, se você não quiser, vai, tem outro e tal, não, vem cá que eu vou te fazer se sentir especial. Faz isso de forma intuitiva, né? As pessoas conseguem transformar isso dentro do ambiente. E eu vejo que para liderança, você fomentar a comunicação e a liberdade das pessoas exporem as suas ideias e se sentirem não só, ela me ouviu minha ideia, que legal. Não, mas, cara, ela comprou minha ideia. Peraí, a menina é líder nossa aqui, é chefe. Vem esse conceito, né? Sim. Não, a chefe tá falando que a minha ideia é boa. Não, gente, mas... Sim. Óbvio que a sua ideia é boa. Por que eu vou falar que sua ideia não é boa? Então, acho que você fomentar isso também é liderança, gera confiança. Com certeza. Isso são habilidades nossas, né? Então, resumindo tudo isso que eu disse, que eu não sei nem se eu cheguei em algum lugar, que eu saí falando. Chegou em vários. Cheguei em vários. Chegou em muitos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu nunca, pelo menos eu, Juliana, nunca quis... É claro que a gente tem um pouco, né, das habilidades, mas nunca quis ter habilidades masculina. Nossa, como ela conversa bem com homens. Não, eu converso bem com homens porque eu trabalho bem o que eu tenho de característica de mulher, entendeu? Então, resumindo, é isso, tá? Eu nunca quis também ser tudo, nada, não. Hoje eu já falo, não dou conta disso aqui, não, isso aqui não vai dar, porque senão eu vou te entregar mal feito. Então, outra pessoa. Boa. Assim.
eu acho muito legal você ter puxado essa agenda do... Escuta-se muito isso, né? Mulheres fazem muita coisa ao mesmo tempo e fazem muito bem. Sim. Então, essa pecha feminina que virou um algoz, né, das mulheres. Então, nossa, você é uma excelente, aí no caso, eventualmente mãe, eventualmente dona de casa, empreendedora, mas você também tem um emprego formal e você também tem um projeto paralelo. Eu acho que cria-se esse perfil de que mulheres conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso vira um nível de sobrecarga feminino absurdo. E aí você começa... E não que eventualmente mulheres ou pessoas em geral não deem conta, mas aí atrelado ao dar conta vem tristeza, problemas psicológicos, porque a gente não foi feito para ficar produzindo enlouquecidamente 24 horas por dia. E o lugar que eu vejo nisso é muito um lugar, uma batalha minha comigo mesma, na verdade, e de análise, assim, muito. Eu, eventualmente, converso isso com as minhas amigas, que nada tem a ver com a minha vida profissional, que eu analiso muito a nossa cultura. Eu acho que muita coisa é uma manifestação cultural muito além, muito distante da nossa configuração, digamos assim, biológica mesmo. Então, mulheres têm esse perfil, homens têm esse perfil. Eu acho que tem muitos aspectos que são construções culturais. Então, por exemplo, eu particularmente, não gosto de ser dona de casa e hoje tenho a possibilidade de não ser dona de casa. E eu não sou. E isso em nenhum momento eu quero atrair isso pra mim. É óbvio que eu tô falando um recorte aqui de que eu tenho ajuda. Eu tenho um super marido que tem esse tipo de perfil. Então é um recorte específico, tá, gente? Assim, eu sei que isso é um super privilégio de você poder cortar esse... Não cortar, mas você poder minimizar esse job que você tem na sua vida. Até porque a casa é sua e, querendo ou não, ela precisa de uma administração. Exatamente. E por mais que você não esteja no operacional da casa, você está no estratégico. Exatamente. Mas, e aí, olhando nesse viés especificamente, o que a Ju falou é muito importante. Você saber falar não sem culpa. Porque nessa trajetória cultural, você tem a mulher como um ser muito culpado. Sim. Então, quando a mulher, eu não sou mãe ainda. Então, a mulher, quando ela não desempenha tão bem na ótica dela a função de mãe e foca no trabalho, ela se sente culpada. Sim. Quando ela foca na eventual maternidade e não foca no trabalho, ela se sente culpada. Sim. Então, eu acho que a sobrecarga feminina, ela é tóxica de todos os lados. Tanto do lado em quando você tem um êxito absurdo em tudo, porque naturalmente você está sacrificando a sua saúde mental, quando você faz renúncias, porque a renúncia feminina parece que está cortando um braço. Poxa, então você não tá a esposa do ano... Pô, nossa, acabou de virar CEO de uma empresa mas não é a esposa do ano. Exato. Poxa, mas agora você tá super bem na sua vida pessoal, seu casamento, enfim, filhos eventuais. Como tem essa cobrança absurda? Porque que dia que você perguntou assim pro CEO, cara, você... Pra diversas lideranças masculinas, e você é o melhor pai do ano? Como tá a vida com a sua esposa? Como tá a vida? Quantas vezes vocês têm relações sexuais durante a semana? E é uma, tipo, sabe? Sim. É uma... Trabalhando até essa hora. Quem vai buscar seu filho? Exato! Como que ninguém pergunta pra um homem quem tá buscando o filho dele na ela escola? Ela tá no happy hour, 9 da noite, mas não tem um bebê, o filho dela. 22 anos em casa. Nossa, que marido acha disso? Que mãe desnaturada, né? Coitado do menino. Exato. Então, eu acho que tudo isso que a gente tá discutindo aqui, muitas vezes... e é preciso ser dito, por isso que eu acho que é um podcast... Acaba sendo polêmico, porque a gente também não tá querendo colocar só panos quentes. Vamos falar da liderança feminina do jeito romântico que ela é. Não, às vezes nós somos culpadas disso, porque nós alimentamos isso. Sim. Eu, por exemplo, posso dar o meu caso. Eu venho numa liderança de uma empresa onde eu olhei pra mim e falei assim, opa, senti... que o momento da maternidade está chegando. E eu me senti muito mal em ter que abrir mão de determinados poderes, de determinados controles. E aí eu senti justamente que nesse momento eu precisava fazer uma opção. Ou eu era a líder do Na Trilha, por exemplo, ou eu ia ter que ir para uma maternidade, porque eu não ia dar conta das duas coisas, e eu ainda tinha que ser a Priscila, que é a esposa, enfim. Só que peraí, não é o meu marido que tá me fazendo essa cobrança. Não é a sua...
acabou que eu, Priscila, estava olhando no espelho e me fazendo essa cobrança. E por diversas alunas que a gente trabalha, nossa, Pri, acabei de engravidar, putz, minha vida profissional acabou. Sabe? É como se a gente tivesse que estar assumindo papéis muito pesados. Ou então que a gente tivesse que dar conta de tudo, porque se a gente não dá conta de tudo também, enfim, tem todas essas cobranças que a gente trouxe aqui. Então, gente, como que a gente pode, assim, trazer para essas mulheres? Eu, por exemplo, sentei com meu marido e falei, vamos sentar aqui, porque a Priscila, CEO do Na Trilha, porque ele também é meu sócio, né? Então, a gente é melhor e mais complexo. Enfim, falei, cara, a Priscila, CEO do Na Trilha, vai ter que fazer um reestabelecimento de tarefas, horários, rotinas, porque a Priscila, pessoa, né, a Priscila quer ser mãe. Como que a gente vai fazer isso? Então, teve todo um realinhamento, contratamos mais pessoas, né, pra gente viver esse tipo de coisa. Como que na vida de vocês foram criando cada vez mais maturidade pra você falar... Isso aqui eu não dou conta. Porque é difícil. Hoje você fala, hoje eu dou o grito e falo, não. Mas eu tenho certeza que você sofreu muito pra chegar nesse ponto e falar, não dou conta. Eu trabalhava de 7 às 10. E sem falar com ninguém que não dava conta. Sim. Sabe? Mas eu acho que isso é um pouco de consciência, de falar, olha, eu tô deixando de lado todas as outras coisas que também importam, sabe? E eu vejo que hoje, nesse momento... Não é mais necessário que eu deixe de lado todo o resto que importa. E eu sempre tive na minha cabeça que quando uma coisa vai estar muito boa, alguma coisa vai ter que ser deixada um pouquinho de lado. Então, quando eu tô atrás de um objetivo, de alguma coisa, eu vou precisar deixar alguma parte fraquejar. Então, se eu quero, entrar pra dentro do Alex Design, cara, eu vou ter que fazer muito projeto, trabalhar demais, manter contato, e ali meu marido, ó, não me chama agora não, porque eu tô... Então, se eu quero alcançar um caminho, alguma coisa vai ter que ficar para trás ou menos cuidada. Tá? Assim como o lance da maternidade. Sim. Tá? É uma escolha. E é uma coisa que a gente às vezes precisa... Às vezes não, a gente sempre precisa conversar e muitas vezes a gente reserva isso para os ambientes onde a gente tem segurança para falar sobre isso. Então, ambientes com amigas, com irmãs e etc. Porque ali a gente tem segurança de não ser julgada. Né? Então, talvez esse podcast ser polêmico, exigir coisas polêmicas, mas eu fico refletindo. Eu sou uma mulher que optei por não ter filhos. E embora ame criança, mas olha como que eu tenho que justificar. Porque às vezes quando eu falo com uma pessoa... Você mesmo acabou de ter que justificar. Exato, eu tenho que justificar. Como que as pessoas vão Não, o pessoal acha que você chuta a menina na rua. A verdade é essa. Acha, quando você fala assim, eu não quero ser mãe. Opa, até toda hora. Eu não quero ser mãe. Ah, você não gosta de criança? Gente, eu amo criança. Eu tô doida pra ter sobrinho, entendeu? Mas eu optei. Eu e meu marido, quando a gente se conheceu, a gente já tinha essa decisão. Sim. Porque eu quero outras coisas, eu sei o impacto de uma maternidade, eu não conseguiria ser mãe sem antes fazer o meu dever de casa, estudar pedagogia, não sei o que lá, sabe? Pra poder dar conta disso, e eu teria que abrir mão do meu lado profissional. Não totalmente, isso eu gosto de ressaltar, que às vezes a gente... Nossa, engravidei, minha vida acabou, nunca mais eu vou trabalhar. É o dia inteiro agora dentro de casa. Não é assim. Mas temporariamente você vai ter outro foco e alguma coisa vai precisa ser remanejado. Descuidado. E nem todas vão ter essa vantagem de conseguir sentar e falar como eu vou remanejar isso. Claro. Olha, eu tirei uma foto hoje porque eu tava lendo dentro do avião. Eu vou até abrir aqui o dado porque eu não lembro da informação, tá? E era uma reportagem que falava exatamente sobre isso. E aí, por que eu tirei um print? Da informação. 50% das mulheres foram demitidas ou conhecem outras mães que foram desligadas após a licença maternidade no Brasil. Me chamou a atenção que a gente tava vindo pra cá, a gente ia falar sobre isso, e aí era uma coisa que falava ali de mães e tal. Eu falei, cara, 56% são demitidas. Isso é muito alto. Nossa, muito. É muito alto. É quase que uma a cada 2 mulheres são demitidas após. Você falando sobre isso, eu acho interessantíssimo, porque eu tava conversando com uma pessoa que analisa, pensa o mercado jurídico especificamente, aí ela falou, aí quando a gente chegou, óbvio, quando uma mulher vai pensar na sua carreira, a mulher pensa na maternidade, seja na decisão de ter, na decisão de não ter, se ter, quando ter. E quando ter, você começa a ter os impactos biológicos, porque a mulher ainda tem esse fator. E ela falou assim, Natália, a gente tem um dado estatístico, e agora eu não sei
de onde esse dado, mas aquilo ficou na minha cabeça e não sai. Ela falou assim, a gente tem um número muito grande de mulheres que não saem do nível de gerência, que não vão para um nível de diretoria ou de C-level, justamente por causa da maternidade, porque aí ela congela a carreira dela. Congela. E isso é muito complicado, porque além da culpa feminina, como você mesmo falou, a sua justificativa de querer ou não ser, de ser ou não mãe, é uma culpa. Porque é como se a sociedade inteira te cobrasse uma coisa que é sua, individual, do seu marido, da sua casa. Aí você chega no podcast falando, não quero ter filho, mais eu gosto de criança. Veja bem como para as mulheres, por isso que eu gosto de fazer sempre essa análise feminina num recorte cultural. Claro. Porque isso é cultural. Total. Essa questão de a geração de filhos, quase como se o corpo de uma mulher fosse algo que tivesse uma conotação pública. Meu útero, meu eu quero ou não ter filhos, isso ser um debate pertencente ao outro não faz sentido. E, paralelamente a isso, esse dado que confronta e corrobora esse lado de a grande maioria das mulheres param no nível de gerência numa ótica corporativa, porque também é um dado cruel. Total. Então, eu acho que a gente precisa um pouco repensar a forma como a gente estrutura a sociedade, porque repensando a sociedade, você começa a botar na maternidade um peso de 2, não um peso de 1. Perfeito, total. Você retira só da mulher esse ponto de só você que fica no cargo de gerência, ou é você que não opta por ser mãe? Não, porque o filho passa a ser dos dois. Eu tava vendo uma política de diversidade, inclusão e equidade, que eu gosto também, né, de trazer esse lado, de uma empresa que a licença maternidade do homem também eram 6 meses. Incrível. Por quê? Se a mulher tem esse lapso ali de 6 meses e o homem só tem, sei lá, um tempo reduzido, acho que são 2 meses, né? Enfim, acho que é um tempo bem menor. Poxa, a mulher, ela vai ser preterida porque ela vai se ausentar por mais tempo. Mas se o homem se ausentasse pelo mesmo tempo, isso não ia acontecer. Entende? Exatamente. Então, são políticas, né? O ESG, diversidade e inclusão, são pautas, não pautas quentes, mas pautas necessárias justamente pra gente começar a repensar esse caso de por que não a diretoria feminina? Por que não uma CEO feminina? E aí, veja bem como Feminina, as coisas... mulher. Veja bem como as coisas podem se complementar. Eu li um dado também vindo pra cá, que várias pesquisas, eu vi uma específica, mas parece que várias têm esse indício de que lideranças femininas, empresas com lideranças femininas, eventualmente presidências femininas, têm um olhar muito melhor e uma implantação muito melhor de políticas ESG no geral. Sim, sim. Então, uma coisa necessariamente pode estar ao lado da outra, porque talvez seja uma liderança feminina que sustente uma política de equidade que possa vir a equiparar 2 licenças de maternidade, porque não é uma decisão fácil, porque é uma decisão financeira que corta na carne da empresa. Claro. Só que aí, cortar na carne da empresa, nesse momento, também significa ter um impacto social muito positivo e muito grande. Sim. Então, assim, enfim, a gente falando de liderança feminina, quando a gente chega na maternidade, você traz esse dado, você vê que se você colocar todo mundo no mesmo pratinho, todo mundo se organiza e fica bonito. Exato. Porque o impacto começa a ser pros 2 lados, né? Exato. Porque, vamos contratar homem não engravida, o homem vai ter licença paternidade de 5 dias, a mulher já são 6 meses, 3 meses, né? A mulher já é um tempo maior, a mulher com o filho, ela não vai ser produtiva, porque o menino vai estar doente, quem que vai levar na escola, quem que vai levar no médico, vai ser a mulher, vai ter que sair no meio do trabalho, que não sei o que, tal. Então, acho que quando você começa a ter essas discussões, e discussões que levem a algum lugar dentro de uma empresa, não só para levantar a bandeira e falar, nós somos, nós valorizamos a diversidade, inclusão, equidade e tal. Não, mas terem medidas. E muitas dessas medidas, eu vejo que elas fazem parte de uma transformação cultural. Perfeito. E são medidas que vão ser... como é que eu digo? Mas fomentadas e alimentadas e fortalecidas a partir do momento que a gente tiver mais mulheres na liderança. Porque enquanto a gente não tem mulheres na liderança, essas iniciativas, elas nunca vão ganhar essa força, porque não há o apoio de pessoas que vivem aquela dor, que precisa daquele olhar, daquela política, aquela coisa. Então, o que acontece? Você vê 56% das mulheres serem demitidas, porque elas se tornam, entre aspas, um prejuízo para a empresa. Porque a empresa não tem esse cuidado. Como é que nós vamos fazer com mães, já que a gente contrata? Poxa, porque tinha que ser uma coisa pensada antes, né? Já que a gente contrata mulheres...
como a gente lida com o fato de mulheres que vão ser mãe, que estão em fase... Nossa, total. Não tem esse olhar. Não tem. É muito engraçado, porque hoje... É muito engraçado. Uma liderança feminina, ela acaba tendo muitas colaboradoras mulheres, né? Lá dentro do Na Trilha, acho que nós somos 9 mulheres e 3 homens. Então, você já vê... E esses dias eu tava com uma colaboradora com um desafio profissional, que a gente precisava ajustar uma rotina, e ela... E assim, no primeiro momento, eu não tinha sentado conversado com ela, eu tinha falado, Thiago, eu vou precisar desse ajuste. E quando eu abri a minha câmera, a gente foi fazer uma reunião, ela falou, Pri, tem isso, a minha questão da maternidade, eu tô passando por esse desafio, por esse momento. E, cara, naquela hora, eu olhei pra ela e falei, não, você tá certíssima. Eu, enquanto Na Trilha, jamais posso te exigir isso. Porque a conta não fecha. Entende? Eu exigi uma coisa dela enquanto profissional e acabar com ela na maternidade, de acordo com o contexto que ela vive. E nessa hora eu imaginei, eu falei, puta, cara, não é quão incrível eu sou, não, mas o quão incrível é você ter uma liderança capaz de ser empática, de não só pensar em termos de 1 mais 1 é igual a 2 e isso não atende aos meus interesses. Porque eu virei e falei pra ela, eu falei, Lari, cara, vamos fazer desse jeito? Funciona pra você? Ela, não funciona. E como que é possível a gente sempre remanejar, que é uma questão muito de cultura, né? Se a gente pega aí várias empresas que possuem lideranças femininas, elas têm produtividades maiores e muito se estuda e chega-se ali ao fator comum que é a cultura. Uma cultura forte. Isso que você falou é incrível, porque aí, descolando desse, sou mulher, e aí tem uma empatia em relação às mulheres, e aí, botando no discurso prático dentro de uma empresa, é isso que você falou. Você começa a ter uma colaboradora muito mais motivada, uma colaboradora que vai começar a vestir 100% da camisa da empresa, porque quando ela precisou de um ajuste, a empresa conseguiu se ajustar junto com ela. Então, você não é só uma repercussão, digamos assim, lúdica. Que bonito a gente no mundo ideal. Não, gente. Quando você traz equidade de gênero, quando você traz lideranças femininas e lideranças diversas, você aumenta a sua capacidade de lucro. Você maximiza seu lucro. Então, também a gente não pode dissociar isso. A gente tem que viver... O caminho para uma sociedade mais igualitária e diversa, ele também é um caminho positivo para quem está pensando simplesmente em negócio, simplesmente 1 mais 1 é 2. Porque nesse cenário, 1 mais 1 é 2 e depois 2 mais 2 vira 4. Sim. Porque o impacto é muito positivo. Para a empresa. Não só num pacto cultural de vamos ser impactos. Não, mas num pacto de quero que a minha empresa ande melhor. Então você tomou a decisão certa. Perfeito. É isso. Gente, o tempo passa muito rápido. Não! Meu Deus! Assim, ainda mais quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, que a gente vive... É muito prazeroso, né? Acho que poder compartilhar esse tema é incrível. Mas pra gente fechar, eu queria, assim, que vocês trouxessem algo que... Não uma dica, mas algo que vocês perceberam, que vocês acertaram. Sabe quando a gente é orgulhoso da nossa jornada? Claro que por vários fatores, mas talvez um que tenha marcado uma decisão que vocês tomaram e foi extremamente assertiva, que as pessoas possam escutar e falar, caraca, isso, eu posso estar passando pelo mesmo momento, isso pode fazer sentido pra mim. Pelo que você, Ju, hoje, assim, a história da Ju, você se orgulha bastante e que tem a ver com essa questão de ser mulher, de ocupar o seu espaço e conquistar todo esse resultado aí que você contou pra gente hoje? Eu definiria como tomar decisões radicais. As melhores decisões que eu tomei na minha vida, elas foram decisões radicais. Fim de relacionamento, fim de trabalho que não estava mais feliz. Todas foram decisões que precisaram ser radicais. Tá? Mesmo... Eu tinha que estar disposta a lidar com a dor do pós, né? E tudo bem. Então... Se eu me pegasse a dor do pós, sem senti-la, né? Sem ficar ali, não, mas vai doer, mas vai doer, mas vai doer. Se eu vou sair do meu emprego confortabilíssima para ir pro mercado de novo. Sim.
Então, se eu me apegasse a isso, eu não teria tomado essas decisões, não teria entrado para liderança, teria continuado como uma assessora jurídica de uma câmara de arbitragem ali até hoje, tá? E metendo a cara mesmo. Metendo a cara e arriscando, cara. Parece até clichê falar isso, né? Mas ninguém sabe a dor que tá por trás disso. Mas vá consciente. Como eu disse ali em algum momento dessa conversa nossa, isso engrossa o couro. Tá? Então, é couro grosso que faz doer menos. Então, não foi a primeira vez que eu tomei uma decisão que foi super confortável. Nem toda vez, não, melhor, nenhuma vez é confortável. Exato. Sempre é algo que me tira da zona de conforto e tudo mais. Então, eu me sinto aberta. Hoje, com muito mais facilidade, me sinto aberta a novos desafios, aberta a ser chamada para um podcast, sentar nessa mesa com vocês. Então, para mim, hoje isso é muito mais tranquilo. Mas porque eu comecei há um tempo a engrossar o meu couro. Então, acho que para mim seria isso. As decisões arriscadas que eu tomei e que, no final das contas, sempre é melhor do que eu estava naquele momento que eu tomei aquela decisão. É um momento de loucura, é um momento de desespero, mas o que acontece depois com planejamento, dedicação, esforço, sorte e tudo mais, o que acontece depois faz olhar para trás e falei, olha de onde eu saí para onde eu vim. Então, que bom que eu saí dali. Então, é muito, pra mim, é isso. Tomar decisões arriscadas e sabendo das consequências também, que vai doer, tá? Não é fácil. É isso aí. E você, Nath? Tem 2 pontos que foram muito importantes, são muito importantes, né? Eu vivo todos os dias numa construção, tô muito longe de estar no estado da arte. Eu estou nessa busca. Mas acho que uma das coisas que é muito importante pra mim diariamente... a gente aqui é Na Trilha, é uma empresa que dialoga com o universo jurídico, eu dialogo com o universo jurídico, a Ju dialoga com o universo jurídico, e o universo jurídico ele tem statements, né? Ele tem padrões, ele tem pressuposições sobre como a gente precisa ser, o que a gente precisa fazer para alcançar o sucesso. Sim. O sucesso começou a vir muito mais para mim, para minha vida, de forma muito mais clara e recorrente, a partir do momento que eu comecei a me apropriar muito de quem eu era. Quando eu comecei a pensar, beleza que o universo que eu transito é assim, mas esse não é meu forte, não é aí que eu sou melhor desse jeito. Mas esse jeito não dialoga com o seu universo. Mas quando você está no seu melhor, as coisas passam a dialogar e você começa a buscar oportunidade. E você começa, inclusive, a um movimento de disrupção dentro daquele ambiente que você vivia. Então, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, seria: se aproxime de quem você é. Use quem você é para se explorar positivamente, porque isso você vai ter uma consequência profissional muito clara. Isso não é... A terapia ajuda muito a chegar nesse lugar. Sim. A gente conseguir se apropriar de quem a gente é, e quando a gente se apropria de quem a gente é, do que faz sentido pra gente, eu acho que o caminho flui muito mais fácil. A gente começa a tomar melhores decisões, mais consciente do que a gente quer. E o segundo ponto que a Ju falou, assim, e eu reitero completamente, se expõe a situações difíceis. Outro dia eu vi um videozinho da Marina Abramovic, ela falando isso. Ela falou, cara, se tá muito gostosinho, você não tá no seu lugar ideal. Se tá muito gostosinho, pula daí e vai para outro lugar. Se desafia, se enfrenta. Todo mundo faz as coisas com medo, assim, todo mundo. Eu vim pra hoje pra falar sobre liderança feminina. Eu falo toda semana com o microfone, mas eu nunca tinha falado de liderança feminina. Então eu vim, tipo, como será que eu vou me posicionar? Sim. Porque eu também tô me posicionando como no meu lado profissional, mas também são as minhas convicções pessoais. Então eu fiquei com medo. É óbvio que eu fiquei com medo da exposição. Mas eu vim. O medo é bom, ele vira um balizador, mas a gente tem que pular essa linha. Então acho que são essas 2 grandes coisas que, pelo menos pra mim, foram incríveis na minha vida. Me apropriar de quem eu sou e fazer com que isso jogue a meu favor. E olhar a situação e falar, cara, eu não faço ideia como faz, eu tô com muito medo de fazer. Mas eu vou fazer. É isso. E aí? Eu complementaria, enquanto você falou, eu fiquei pensando aqui. Faz muito sentido isso, muito sentido. Mas sabe uma coisa que ajuda a fortalecer muito? Pelo menos pra mim foi muito útil? Estudar tudo que... ter uma curiosidade. Eu me considero uma pessoa extremamente curiosa. Então, eu tenho uma amiga que brinca comigo. Tem alguma dúvida? Pergunta pra Juliana, porque ela lê até bula de remédio. Ela sabe se o remédio vai dar colateral. Ela lê todo.
Cara, mas eu sempre fui assim. Eu sempre, desde criança, gostava muito de ler. Então, eu leio tudo. Como eu disse pra vocês, é neurociência, é comportamento humano, é receita de bolo. E eu gosto muito de planta. Então, como que cuida de determinada planta? É tudo. Uma bagagem enlouquecedora. Meu cérebro tem hora que deve ficar assim. Pra qual caixa eu mando isso, querida? Qual a etiqueta que vai pra esse aqui? Mas, e nada disso é inútil. Nada. Porque tudo em determinado ponto vai te ajudar a você ter coragem pra tomar uma decisão, a você se posicionar de uma forma diferente, a você alimentar a sua bagagem cognitiva e de cabeça de falar, cara, não, peraí, mas isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei. E até a te trazer um lado que é, não sei. Me ensina. Exato, a humildade de aprendiz, né? Aprendi com você hoje aqui. Isso é fato. Aprendi com a Pri aqui hoje, fato. E é assim. Ju, a gente tá muito conectada. A gente tá tão conectada que eu fiz até um texto no LinkedIn pra falar sobre isso Me que marca. você está falando. Eu vou te Mentira. marcar, Juro, muito conectada. Eu vou escrever um artigo sobre isso. Porque eu falei exatamente isso. Eu falei, cara... não falei cara, porque eu estava no LinkedIn. Então, assim... Rede. LinkedIanos. Ter repertório, que é isso que você tá falando, ter repertório é amplificar o seu ponto de vista. É isso que faz com que você tenha esse pensamento fora da caixa. Quando as pessoas falam, pense fora da caixa, seja multidisciplinar para poder melhorar os seus soft skills profissionais. Cara, é você ser curioso, é você ampliar seu repertório, é você, ao invés de você só ler livros jurídicos ou livros sobre gestão, é você ler sobre planta, sobre botânica, é você gostar de ver Coisas um filme que te da Barbie, interessam. é você gostar de ler uma poesia, um poema e ir ao teatro. Tudo isso vai fazer com que você amplie a sua visão de tal forma que fica muito mais fácil você tomar boas Segurança. decisões. Você Exato. ganha segurança quando... Muito conectadas, gente. É isso. Na Toca trilha aí, toca. conecta. Ó, tá vendo? Gente, foi maravilhoso. Poxa, que honra. Que honra receber vocês aqui nessa mesa para falar de liderança. Eu acho que é um assunto muito velado, assim, e como a gente não pode deixar isso passar. Né? O direito está cada vez mais feminino, mais diverso, e a gente precisa trazer para que expanda, para que essa mensagem chegue a mais empresas, para que as mulheres se sintam também mais fortes, que elas, né, se apropriem. Gostei dessa palavra, Nath, se apropriem de quem elas são, e foi uma honra. Obrigada de verdade, Ju, pela correria, Nath, lá do Rio, aproveitando a agenda também, foi uma honra, viu? Obrigada, conta sempre com a Trilha, pro que vocês precisarem. E você, se você concorda, discorda, a gente tá aqui para discutir, para criar um diálogo bom. Deixa aqui nos comentários o que você achou do seu podcast. Se você tem dúvida para as meninas também, as redes sociais delas estão aqui na bio. Acompanha-as no LinkedIn, nos sites, enfim, vamos deixar no Manda, né? No Manda, segue o Manda também aqui no YouTube. Excelente podcast para nossa comunidade jurídica. Gente, obrigada de verdade, foi incrível, viu? Obrigada, Maravilhoso. Pri. Eu que agradeço, foi ótimo. Valeu a pena toda a correria no aeroporto pra chegar e deu tempo. Foi ótimo, eu amei. Foi incrível, gente. Obrigada. Vocês são demais. Beijo. Tchau, gente. Até mais.